Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal AbnerTube. O vídeo de hoje é muito especial e, sem dúvida, um dos mais importantes que já gravamos dentro do universo API. Há alguns dias, o Coelhão revelou para todos vocês que o pai dele é ninguém menos que o famoso Doutor Doença, conhecido também pelo seu nome de nascimento, Pascoal Coelho. Depois dessa grande revelação, eu trouxe uma enquete aqui no canal perguntando se vocês gostariam de conhecer melhor esse personagem e também se queriam um novo quadro onde ele explicasse uma doença diferente em cada episódio. E eu quero agradecer a todos que participaram. A enquete foi encerrada e o resultado foi impressionante. 90% de vocês votaram sim. Ou seja, a enorme maioria aprovou a ideia da entrevista e também do novo quadro educativo. Então, promessa é dívida. Hoje nós vamos conhecer quem realmente é o Doutor Doença. Como foi a infância dele? Como ele se tornou médico? Por que começou a trabalhar tão cedo? Como conheceu a esposa dele, a Glória? Como nasceu o Coelhão? E por que, mesmo depois de tantas décadas trabalhando, ele continua dedicando sua vida à medicina? Tudo isso será respondido nesta entrevista exclusiva. Tenho certeza de que muitas curiosidades de você serão esclarecidas hoje. E o melhor de tudo, o nosso convidado já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao canal, Doutor Doença. Pascoal Coelho, antes de começarmos oficialmente a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse um olá especial para todos os inscritos que estão assistindo a este vídeo neste momento. Olá, meus queridos inscritos do canal AbnerTube. É uma enorme alegria poder estar aqui com todos vocês neste momento tão especial. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pelo carinho que vocês demonstraram na enquete. Saber que tantas pessoas desejaram conhecer a minha história e acompanhar o meu trabalho me deixa muito feliz e extremamente honrado. Meu nome de nascimento é Pascoal Coelho, mas, ao longo da minha carreira na medicina, muitas pessoas passaram a me conhecer pelo nome de Doutor Doença. Esse é o nome pelo qual milhares de pacientes me chamam há muitos anos, e hoje tenho a satisfação de me apresentar oficialmente para todos vocês. Também quero agradecer ao AbnerTube pelo convite. É uma honra participar desta entrevista e poder compartilhar um pouco da minha trajetória de vida. Espero que minha história possa inspirar muitas pessoas e mostrar que, mesmo diante das maiores dificuldades, nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Durante esta entrevista, vou responder com toda a sinceridade possível as perguntas do AbnerTube. Vou contar detalhes da minha infância, da minha família, de como me tornei médico, da minha esposa Glória, do nascimento do meu querido filho Coelhão e de muitos outros momentos importantes da minha vida. Espero que vocês gostem desta conversa tanto quanto eu estou gostando de estar aqui. Muito obrigado por terem me recebido com tanto carinho. Agora estou pronto, AbnerTube. Pode fazer a primeira pergunta. Será um prazer responder e conversar com todos. Muito obrigado pelas suas palavras, Doutor Doença. Tenho certeza de que os inscritos gostaram bastante dessa recepção e estão ainda mais curiosos para conhecer a sua história. Bom, eu preparei algumas perguntas para esta entrevista, e a primeira é justamente a mais importante de todas. Apesar de muitas pessoas já conhecerem o senhor pelo nome de Doutor Doença, acredito que grande parte dos inscritos ainda não sabe quem realmente é o homem por trás desse jaleco. Então, vamos começar pelo começo. Quem é, de verdade, o Doutor Doença? Quem é o Pascoal Coelho? Como o senhor se descreve para alguém que nunca ouviu falar da sua história? Conte para nós quem é o senhor, qual é a sua missão dentro do universo API e por que tantas pessoas passaram a conhecê-lo pelo nome de Doutor Doença. Aproveitando essa primeira pergunta, também gostaria que o senhor dissesse algumas informações básicas para os inscritos conhecerem melhor o senhor. Qual é a sua idade atualmente? Há quantos anos o senhor trabalha na medicina? E o que representa, para o senhor, vestir esse jaleco todos os dias depois de tantas décadas dedicando sua vida a cuidar das pessoas? Acho que essa é a melhor maneira de começarmos esta entrevista, porque antes de conhecer a trajetória do senhor, é importante que todos conheçam a pessoa que existe por trás do médico.
Então, doutor Doença, quem é o Pascoal Coelho? Essa é uma pergunta muito bonita, Abner Tube. E acredito que seja a melhor maneira de começarmos esta entrevista. Bom, meu nome de nascimento é Pascoal Coelho. Esse foi o nome que meus pais escolheram para mim e é assim que meus familiares e amigos mais próximos sempre me chamam. Já o nome Doutor Doença surgiu muitos anos depois, durante a minha carreira como médico. Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que eu dedicava praticamente toda a minha vida ao estudo das doenças. Eu buscava entender a origem, os sintomas, as formas de prevenção, os tratamentos e as possibilidades de cura de cada uma delas. Foi então que muitos pacientes começaram a dizer: se existe alguém que entende de doenças, é o Doutor Doença. O apelido acabou ficando conhecido por toda a cidade e, mais tarde, tornou-se o meu nome profissional. Atualmente tenho 77 anos de idade e, mesmo depois de tantas décadas, continuo exercendo a profissão que escolhi para a minha vida. Já são 70 anos dedicados à medicina. Durante esse tempo conheci milhares de pessoas, acompanhei inúmeros pacientes, vivi momentos de alegria quando alguém se recuperava e também momentos difíceis quando nem tudo saía como eu esperava. Cada pessoa que passou pelo meu consultório me ensinou alguma coisa, e acredito que um médico nunca termina de aprender. Muita gente me pergunta por que continuo trabalhando mesmo depois de tantos anos. A resposta é simples: porque eu amo o que faço. Para algumas pessoas, a medicina é apenas uma profissão. Para mim, ela sempre foi uma missão. Todas as manhãs, quando visto este jaleco, lembro do motivo que me fez seguir esse caminho: cuidar das pessoas, aliviar o sofrimento quando possível e ensinar tudo o que aprendi ao longo da vida. Hoje também tenho a alegria de ser marido da minha querida esposa Glória e pai do meu filho, o Coelhão, de quem tenho muito orgulho. Minha família sempre foi uma das maiores razões para eu continuar seguindo em frente. Se eu pudesse me definir em poucas palavras, diria que sou apenas um homem que nunca deixou de estudar, nunca perdeu a vontade de ajudar o próximo e que acredita que conhecimento só tem valor quando é compartilhado. É justamente por isso que aceitei o convite para estar aqui hoje. Se a minha experiência puder ajudar o Abner Tube, os seus amigos e principalmente os inscritos deste canal a aprenderem mais sobre saúde, então sentirei que todos esses anos de dedicação valeram ainda mais a pena. Doutor Doença, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua resposta. Confesso que enquanto o senhor falava eu fiquei prestando bastante atenção em cada detalhe, e acredito que os inscritos também. Agora dá para entender por que tantas pessoas o conhecem e o respeitam como um dos médicos mais experientes do universo API. Uma frase que me chamou muito a atenção foi quando o senhor disse que, para o senhor, a medicina nunca foi apenas uma profissão, mas sim uma missão de vida. Acho que isso resume perfeitamente quem é o Pascoal Coelho. E também achei muito bonito ouvir o senhor falar da Dona Glória e do Coelhão. Dá para perceber que, além de um grande médico, o senhor também valoriza muito a sua família. Mas agora eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Antes do médico, antes do doutor Doença, antes de toda essa experiência, existia apenas um menino chamado Pascoal Coelho. E acredito que muita gente esteja curiosa para conhecer justamente essa parte da sua história. Então vamos para a nossa segunda pergunta. Como foi a sua infância? O senhor já comentou que sua família enfrentava muitas dificuldades, mas eu gostaria que contasse tudo com bastante calma. Como era a vida do pequeno Pascoal? Como era a convivência com seus pais? O que o senhor sentia naquela época? Quais eram os maiores desafios que enfrentava ainda criança? E, principalmente, como todas essas dificuldades acabaram moldando o homem que o senhor é hoje? Pode ficar à vontade, doutor Doença. Tenho certeza de que essa parte da sua história vai emocionar muitos inscritos que estão nos assistindo neste momento. Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis que já me fizeram, Abner Tube. Porque sempre que volto no tempo e lembro da minha infância, muitas lembranças voltam à minha mente. Eu nasci em uma família muito humilde. Nós não tínhamos dinheiro sobrando, e muitas vezes precisávamos escolher cuidadosamente como gastar cada centavo que entrava dentro de casa.
Meu pai enfrentava um grave vício em bebidas alcoólicas. Infelizmente, aquele vício acabou prejudicando bastante a saúde dele. Além disso, ele precisava tomar diversos remédios para tratar outros problemas que surgiram ao longo dos anos. Minha mãe, a quem sempre amei profundamente, era autista. Ela era uma pessoa extremamente carinhosa, mas tinha dificuldades em algumas situações do dia a dia e também precisava de acompanhamento e medicamentos. Mesmo sendo apenas uma criança, eu percebia que meus pais precisavam de ajuda. Era muito difícil olhar para eles e sentir que eu não podia fazer praticamente nada. Lembro que muitas noites eu ficava acordado pensando em como poderia mudar aquela situação. Eu não queria ver meus pais sofrendo. Eu queria vê-los felizes. Queria que eles tivessem saúde. Foi então que meus tios perceberam o quanto nossa família estava passando por dificuldades. Eles conversaram comigo, conversaram com meus pais e decidiram procurar o prefeito da cidade. A ideia parecia impossível. Eles perguntaram se existia alguma maneira de eu começar a trabalhar, mesmo sendo apenas uma criança. No começo, o prefeito recusou imediatamente. Ele disse que nenhuma criança daquela idade havia recebido uma oportunidade como aquela. Mas meus tios insistiram. Explicaram toda a situação da nossa família e mostraram que eu não queria trabalhar por diversão. Eu queria ajudar meus pais. Depois de muita conversa, o prefeito tomou uma decisão que mudaria completamente a minha vida. Ele autorizou a criação de uma vaga única e excepcional para que eu pudesse iniciar minha trajetória como aprendiz na área da medicina. Naquela época eu tinha apenas 7 anos. Durante o dia eu estudava. Depois das aulas, seguia para o hospital, onde aprendia tudo o que podia com médicos mais experientes. Foi uma rotina extremamente cansativa. Enquanto muitas crianças brincavam depois da escola, eu passava horas observando consultas, aprendendo sobre remédios, ouvindo explicações e estudando cada vez mais. Nunca senti raiva por causa disso. Na verdade, cada novo aprendizado me dava esperança. Eu acreditava que, quanto mais eu aprendesse, mais condições teria de cuidar dos meus pais e de outras pessoas que também precisassem de ajuda. Foi durante essa fase que percebi que a medicina não seria apenas um trabalho. Ela se tornaria o propósito da minha vida. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela infância difícil me ensinou algo muito importante. O sofrimento pode nos derrubar, ou pode nos transformar em pessoas melhores. Eu escolhi transformar a minha dor em dedicação, estudo e vontade de cuidar do próximo. E foi exatamente assim que começou a história do homem que hoje todos conhecem como Doutor Doença. Doutor Doença, sinceramente, eu estou bastante emocionado depois de ouvir essa parte da sua história. Enquanto o senhor contava tudo isso, eu fiquei imaginando como deve ter sido difícil viver uma infância assim. A maioria das crianças dessa idade está preocupada apenas em brincar, correr, estudar e aproveitar cada momento da infância. Mas o senhor, com apenas 7 anos, já carregava uma responsabilidade enorme sobre os ombros. O que mais me chamou a atenção foi que, mesmo diante de tantas dificuldades, o senhor nunca demonstrou ódio, revolta ou vontade de desistir. Pelo contrário, o senhor transformou toda aquela dor em determinação para aprender, estudar e cuidar das pessoas. Eu acredito que muitos inscritos estejam emocionados neste momento e também entendendo por que o senhor é tão respeitado por todos que o conhecem. Mas ouvindo essa história, surgiu uma pergunta que eu acho muito importante. O senhor comentou que começou a trabalhar muito cedo e explicou que isso aconteceu por causa das dificuldades enfrentadas pela sua família. Só que eu gostaria que o senhor contasse esse momento com ainda mais detalhes. Como exatamente aconteceu essa decisão? Como foi a conversa dos seus tios com o prefeito da cidade? O prefeito aceitou imediatamente ou ficou em dúvida? Como o senhor recebeu a notícia de que teria essa oportunidade tão diferente de qualquer outra criança? E como eram os seus primeiros dias dividindo a rotina entre a escola e o hospital? Tenho certeza de que essa é uma parte muito importante da sua trajetória e que vai ajudar os inscritos a entenderem exatamente como começou a nascer o homem que hoje todos conhecem como Doutor Doença.
Essa é uma pergunta muito especial para mim, Abnertube, porque responder a ela é como reviver o maior sonho da minha vida. Depois que comecei a trabalhar como aprendiz no hospital, eu sabia que observar os médicos não seria suficiente. Se eu realmente quisesse cuidar das pessoas, precisaria estudar muito mais do que imaginava. E foi exatamente isso que fiz. Durante muitos anos, minha rotina praticamente não mudou. Eu estudava na escola, passava horas aprendendo no hospital ao lado de médicos experientes e, quando chegava em casa, continuava estudando até tarde da noite. Eu lia tudo o que eu encontrava sobre medicina. Fazia perguntas aos profissionais mais experientes, anotava tudo em cadernos e nunca tinha vergonha de admitir quando não sabia alguma coisa. Pelo contrário, eu acreditava que fazer perguntas era uma das melhores formas de aprender. Conforme fui crescendo, também fui recebendo responsabilidades maiores dentro do hospital. Primeiro eu apenas observava. Depois comecei a auxiliar em pequenas tarefas, sempre acompanhando por médicos experientes. Cada nova responsabilidade era uma oportunidade para aprender ainda mais. É claro que nem tudo foi fácil. Houve dias em que eu estava extremamente cansado. Houve momentos em que pensei que jamais conseguiria aprender tudo aquilo. A medicina é uma área enorme. Quanto mais eu estudava, mais percebi o quanto ainda precisava aprender. Mas, curiosamente, isso nunca me desanimou. Pelo contrário, aumentava ainda mais minha vontade de continuar estudando. Eu repetia para mim mesmo: se existe alguém esperando por ajuda no futuro, eu preciso estar preparado para ajudá-lo. Essa frase me acompanhou durante muitos anos. Depois de muito esforço, dedicação e aprendizado, finalmente chegou o grande dia. Os médicos que acompanharam toda a minha trajetória reuniram-se para avaliar tudo o que eu havia aprendido ao longo dos anos. Foi um momento de muita expectativa. Quando recebi a confirmação de que estava oficialmente apto para exercer a medicina, senti uma emoção que é difícil colocar em palavras. Naquele instante, a primeira imagem que veio à minha mente foi a dos meus pais. Lembrei de todas as dificuldades que enfrentamos. Lembrei das noites em que dormíamos preocupados. Lembrei da conversa dos meus tios com o prefeito. E percebi que todo aquele esforço finalmente havia dado resultado. Naquele dia, eu não estava realizando apenas o meu sonho. Eu estava honrando cada sacrifício que minha família fez para que eu pudesse chegar até ali. Foi nesse momento que compreendi que aquele jaleco representava muito mais do que uma profissão. Ele representava responsabilidade. Representava compromisso. Representava confiança. Desde então, procurei exercer a medicina da mesma forma todos os dias, estudando continuamente, tratando cada paciente com respeito, ouvindo suas histórias e fazendo o possível para aliviar seu sofrimento. Porque, para mim, um médico nunca deixa de ser aluno. Mesmo depois de 70 anos de profissão, continuo aprendendo algo novo todos os dias. E é justamente isso que me motiva a continuar seguindo em Doutor Doença, quanto mais eu conheço a sua história, mais eu percebo que nada aconteceu por acaso. O Senhor não chegou até aqui por sorte. Tudo foi conquistado com muito esforço, muita dedicação e, principalmente, com uma vontade enorme de aprender e ajudar as pessoas. Uma frase que ficou marcada para mim foi quando o Senhor disse que um médico nunca deixa de ser aluno. Acho que isso explica porque, mesmo depois de 70 anos de profissão, o Senhor continua estudando e trabalhando com a mesma paixão de quando começou. E eu acredito que essa seja uma lição muito importante para todos nós. Independentemente da profissão que escolhemos, sempre existe algo novo para aprender. Mas agora chegou o momento de fazer uma pergunta que, sinceramente, eu acredito que muitos inscritos estejam esperando desde o início desta entrevista. O Senhor já explicou que seu nome verdadeiro é Pascoal Coelho, mas hoje praticamente todo mundo conhece como Doutor Doença. Confesso que, quando ouvi esse nome pela primeira vez, eu fiquei muito curioso para saber de onde ele surgiu. Então, chegou a hora de esclarecer isso de uma vez por todas. Por que escolheram o nome Doutor Doença? Foi um apelido criado pelos pacientes? Foi algum colega de trabalho? Foi o próprio hospital?
Ou aconteceu alguma situação marcante que fez esse nome nascer? E quando o Senhor ouviu esse nome pela primeira vez, qual foi a sua reação? O Senhor gostou imediatamente ou estranhou no começo? Tenho certeza de que essa história também vai surpreender muita gente. Então, Doutor Doença, como nasceu esse nome que hoje é conhecido por praticamente todo o universo API? Essa é uma história muito curiosa, AbnerTube. Na verdade, eu nunca imaginei que um dia seria conhecido por esse nome. Durante muitos anos da minha carreira, todos me chamavam apenas de Doutor Pascoal ou simplesmente Doutor Coelho. Era assim que colegas de profissão, enfermeiros e pacientes se dirigiam a mim. Mas, conforme os anos foram passando, eu desenvolvi um hábito que acabou chamando a atenção de muita gente. Sempre que surgia uma doença nova ou pouco conhecida, eu fazia questão de estudá-la profundamente. Eu não gostava de conhecer apenas o básico. Queria entender absolutamente tudo. Estudava sua origem, a maneira como afetava o organismo, os sintomas, as formas de transmissão quando existiam, os métodos de prevenção, os tratamentos disponíveis, as possibilidades de cura e até mesmo o histórico daquela doença ao longo dos anos. Além disso, eu nunca parava de estudar as doenças que já eram conhecidas. Mesmo quando acreditava dominar determinado assunto, voltava a pesquisar novamente, porque a medicina está sempre evoluindo e novos conhecimentos surgem constantemente. Os próprios médicos do hospital começaram a perceber isso. Quando algum caso muito raro aparecia, era comum alguém dizer: "Chamei o Pascoal." Outro respondia: "Se alguém vai entender essa doença, é ele." Com o tempo, os pacientes também começaram a notar esse comportamento. Muitas vezes eles perguntavam: "Doutor, como o senhor consegue saber tanto sobre essa doença?" E eu sempre respondia da mesma maneira: "Porque nunca deixei de estudar." Foi então que um paciente, durante uma consulta, sorriu e disse uma frase que jamais esqueci. Ele falou: "O senhor não é apenas um doutor. O senhor é o verdadeiro doutor doença." Naquele momento, todos que estavam na sala deram risada. Eu também achei engraçado. Jamais imaginei que aquele comentário fosse se espalhar. Mas bastaram alguns dias para que outros pacientes começassem a repetir o mesmo nome. Depois vieram os enfermeiros, os médicos, os funcionários do hospital. Quando percebi, praticamente ninguém mais dizia apenas Doutor Pascoal. Todos passaram a me chamar de Doutor Doença. No começo achei muito estranho. Confesso que demorei um pouco para me acostumar. Mas, conforme o tempo foi passando, comecei a enxergar aquele nome de uma forma diferente. Percebi que ele não fazia referência às doenças em si. Ele representava o esforço que dediquei durante toda a minha vida para compreendê-las e ajudar as pessoas a combatê-las. Hoje, quando alguém me chama de Doutor Doença, não vejo apenas um apelido. Vejo o reconhecimento de décadas de estudo, dedicação e amor pela medicina. E, sinceramente, sinto muito orgulho de carregar esse nome profissional, porque ele me lembra todos os dias que ainda existe muito conhecimento para aprender e muitas vidas. Doutor Doença, que história incrível! Agora eu finalmente entendi por que esse nome ficou tão conhecido. Confesso que, antes de ouvir a sua explicação, eu imaginava que fosse apenas um apelido curioso. Mas, na verdade, ele representa algo muito maior. Ele representa décadas de dedicação, estudo e um compromisso que o Senhor assumiu com a medicina. E sabe o que mais me chamou a atenção? O Senhor nunca disse que sabia tudo. Pelo contrário. Mesmo depois de tantos anos de profissão, continua estudando e aprendendo coisas novas. Isso mostra uma humildade muito grande, porque quem realmente busca conhecimento sabe que sempre existe algo novo para aprender. Tenho certeza de que, depois dessa explicação, os inscritos nunca mais vão olhar para o nome Doutor Doença da mesma forma. Agora eles conhecem toda a história que existe por trás desse nome tão marcante. Mas, ouvindo toda a sua trajetória, surgiu uma pergunta que acredito que muita gente também esteja fazendo neste momento. O senhor já tem 77 anos de idade. São 70 anos dedicados à medicina. É uma vida inteira cuidando de pacientes, estudando doenças e ajudando pessoas.
Então eu preciso fazer essa pergunta. O senhor já pensou em se aposentar? Em algum momento da sua carreira passou pela sua cabeça dizer: agora chegou a hora de descansar? Ou o senhor sempre teve a certeza de que continuaria exercendo a medicina enquanto tivesse condições? E o que faz o senhor acordar todos os dias com a mesma vontade de vestir o jaleco e continuar ajudando as pessoas, mesmo depois de 7 décadas de profissão? Confesso que essa resposta desperta muita curiosidade em mim. Então, Doutor Doença, a palavra é sua. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, Abner Tube. E a minha resposta sempre foi exatamente a mesma. Não. Eu nunca pensei seriamente em me aposentar. É claro que, durante esses 70 anos de profissão, houve momentos em que o cansaço apareceu. Afinal, eu também sou um ser vivo. Já passei por dias difíceis, noites sem dormir, situações complicadas e momentos em que o corpo dizia que precisava descansar. Mas sempre existia algo mais forte do que o cansaço. A vontade de continuar ajudando as pessoas. Para muitas pessoas, a aposentadoria representa o fim de uma carreira. Para mim, a medicina nunca foi apenas uma carreira. Ela sempre foi um compromisso que assumi com a vida. Enquanto eu tiver condições físicas, mentais e emocionais de atender um paciente com responsabilidade, continuarei fazendo aquilo que escolhi ainda quando era uma criança de apenas 7 anos. Cada paciente que entra no meu consultório deposita em mim uma confiança muito grande. Ele acredita que eu posso ajudá-lo. Essa confiança não tem preço. E eu jamais gostaria de decepcionar alguém que chegou até mim procurando esperança. Além disso, existe outro motivo muito importante. A medicina evolui todos os dias. Novas pesquisas surgem. Novos tratamentos aparecem. Novas doenças são descobertas. Se eu decidisse parar completamente, deixaria de aprender. E eu acredito que aprender faz parte da vida. Enquanto eu continuar estudando, continuarei crescendo como profissional e também como ser humano. É por isso que ainda acordo todos os dias com alegria para vestir este jaleco. Quando seguro meu estetoscópio, lembro daquele menino que sonhava em ajudar os pais. Aquele sonho nunca terminou. Ele apenas cresceu. Hoje, além de cuidar dos meus pacientes, também sinto uma enorme felicidade em ensinar outras pessoas. Aceitar o convite para participar desta entrevista e, futuramente, explicar doenças para os inscritos deste canal é mais uma maneira de cumprir essa missão. Se uma única pessoa aprender algo que possa proteger sua saúde ou a saúde de alguém da família, já sentirei que valeu a pena. Agora, isso não significa que eu pretenda trabalhar para sempre. Um dia, quando perceber que não consigo mais oferecer o melhor atendimento possível aos meus pacientes, serei o primeiro a reconhecer que chegou a hora de descansar. Porque um bom médico também precisa saber reconhecer os próprios limites. Mas, graças a Deus, esse dia ainda não chegou. Enquanto eu puder caminhar até um consultório, estudar um novo assunto, responder uma dúvida ou salvar uma vida, continuarei fazendo aquilo que amo. Porque, para mim, cuidar das pessoas nunca foi um peso. Sempre foi um privilégio. E espero continuar honrando esse privilégio por muitos anos. Doutor Doença, depois dessa resposta, eu acredito que ficou muito claro para todos os inscritos que a medicina realmente faz parte da sua vida. O senhor não continua trabalhando porque é obrigado. O senhor continua porque ama cuidar das pessoas. E confesso que uma frase ficou marcada na minha cabeça. Quando o senhor disse que cuidar das pessoas nunca foi um peso, sempre foi um privilégio, eu achei isso muito bonito. É uma maneira de enxergar a profissão que inspira qualquer pessoa. Também achei muito interessante o senhor dizer que, quando sentir que não consegue mais oferecer o seu melhor aos pacientes, será o primeiro a reconhecer isso. Essa humildade demonstra o tamanho da responsabilidade que o senhor tem com a medicina. Mas agora eu gostaria de deixar um pouco o hospital de lado e falar sobre outra parte muito importante da sua vida. Até agora conhecemos o médico. Conhecemos o profissional. Agora eu quero conhecer o homem por trás do jaleco.
Em uma resposta anterior, o senhor comentou rapidamente sobre sua esposa, a Dona Glória, e eu acredito que muitos inscritos ficaram curiosos para saber como tudo começou entre vocês. Então vamos para nossa próxima pergunta. Como o senhor conheceu a Dona Glória? Como foi o primeiro encontro de vocês? Foi amizade antes ou o senhor já se apaixonou logo de cara? Em que momento percebeu que ela seria a mulher com quem gostaria de construir uma família? E como essa história de amor acabou mudando a sua vida? Tenho certeza de que essa também será uma lembrança muito especial para o senhor. Pode ficar à vontade para compartilhar esse momento conosco. Essa pergunta faz meu coração sorrir, Abner Tube. Sempre que alguém fala da Glória, é impossível não lembrar de uma das melhores fases da minha vida. Eu conheci a Glória quando ainda estudávamos na escola. Nós éramos muito jovens. No início, éramos apenas colegas de sala. Conversávamos de vez em quando, fazíamos alguns trabalhos juntos e, aos poucos, fomos nos tornando grandes amigos. A Glória sempre teve uma personalidade muito tranquila. Ela era educada, paciente, compreensiva e tinha um coração enorme. Era o tipo de pessoa que gostava de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Naquela época, minha rotina já era bastante corrida. Eu estudava durante o dia e, depois das aulas, seguia para o hospital para aprender medicina. Muitas vezes eu chegava cansado, preocupado com meus pais e pensando nas responsabilidades que tinha pela frente. A Glória percebeu tudo isso antes mesmo que eu precisasse explicar. Ela nunca me julgou por eu ter uma vida diferente dos outros estudantes. Muito pelo contrário. Ela sempre dizia que admirava minha dedicação e que tinha certeza de que, um dia, eu realizaria o sonho de me tornar médico. Essas palavras me davam muita força. Depois que concluí meus estudos, continuamos nos encontrando. Nossa amizade ficou cada vez mais forte e, naturalmente, começamos a perceber que existia um sentimento muito maior entre nós. Foi então que tomei coragem para convidá-la para conversar. Naquele dia, falei tudo o que sentia. Disse que ela havia se tornado uma pessoa muito importante para mim e perguntei se ela aceitaria construir uma vida ao meu lado. Ela sorriu. E respondeu sim. Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Algum tempo depois, nós nos casamos. Desde então, a Glória passou a caminhar ao meu lado em todos os momentos. Ela esteve presente nas minhas maiores conquistas. Também esteve presente nos dias difíceis. Quando eu chegava cansado depois de um longo dia de trabalho, era ela quem me recebia com carinho e me lembrava de que eu não estava sozinho. Ela nunca reclamou das longas horas que eu passava no hospital. Sempre compreendeu que cuidar das pessoas fazia parte da minha missão. Esse apoio foi fundamental para que eu pudesse continuar exercendo a medicina durante tantos anos. Eu costumo dizer que, se existe um motivo pelo qual consegui chegar até aqui, esse motivo não é apenas o meu esforço. É também o amor, a paciência e o companheirismo da Glória. Ela não apenas se tornou minha esposa. Ela se tornou minha melhor amiga, minha maior incentivadora e a companheira que escolhi para dividir toda a minha vida. E, anos depois, Deus nos presenteou com o nascimento do nosso filho, o Coelhão. Foi nesse momento que nossa felicidade ficou completa. A Glória continua sendo, até hoje, uma das pessoas mais importantes da minha vida. E sou profundamente grato por cada momento que vivemos. Doutor Doença, que história bonita! Enquanto o senhor contava como conheceu a Dona Glória, deu para perceber que essa relação foi construída com muito respeito, amizade e companheirismo antes mesmo de se transformar em um casamento. Eu gostei muito quando o senhor disse que ela nunca reclamou das longas horas que o senhor passava trabalhando e sempre compreendeu que cuidar das pessoas fazia parte da sua missão. Acho que encontrar alguém que apoia os nossos sonhos é algo muito valioso. Também ficou claro que a Dona Glória não foi apenas sua esposa, mas também uma grande amiga e uma das pessoas que mais acreditaram no Senhor durante toda essa caminhada. E foi justamente dessa união que nasceu alguém que os inscritos do canal já conhecem muito bem, o nosso querido Coelhão. Confesso que essa é uma das partes da entrevista que eu mais estava ansioso para ouvir.
Então vamos para a nossa oitava pergunta. Como foi o dia em que o coelhão nasceu? O que o senhor sentiu quando recebeu a notícia de que seria pai pela primeira vez? Como foi acompanhar a gravidez da Dona Glória? E, principalmente, como foi o momento em que o senhor segurou o coelhão nos braços pela primeira vez? O senhor chegou a fazer alguma promessa para ele naquele dia? E qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça ao olhar para o rosto do seu filho? Tenho certeza de que essa lembrança continua muito viva no coração do senhor. Então, Doutor Doença, conte para nós como foi o nascimento do coelhão e o dia em que o senhor realizou o sonho de se tornar pai pela primeira vez. Abner Tube. De todas as lembranças da minha vida, essa certamente está entre as mais emocionantes. Depois que eu e a Glória nos casamos, construímos nossa família com muito amor. Nós sempre conversávamos sobre o sonho de ter um filho. Não era apenas um desejo meu, era um sonho que compartilhávamos. Quando a Glória me contou que estava esperando um bebê, eu fiquei completamente sem palavras. Naquele momento, senti uma felicidade tão grande que meus olhos se encheram de lágrimas. Depois de tantos anos enfrentando dificuldades, trabalhando, estudando e cuidando das pessoas, Deus estava me dando um presente que nenhuma conquista profissional poderia substituir. Durante toda a gravidez, acompanhei cada etapa ao lado dela. Mesmo com minha rotina no hospital, eu fazia questão de estar presente sempre que podia. Eu queria viver cada momento daquela espera. Conversávamos sobre como seria nosso filho. Pensávamos em como seria o futuro dele. E imaginávamos o dia em que finalmente poderíamos segurá-lo nos braços. Então esse grande dia chegou. Quando ouvi o primeiro choro do meu filho, senti uma emoção que jamais esquecerei. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Quando a enfermeira colocou em meus braços pela primeira vez, eu simplesmente fiquei olhando para aquele pequeno rostinho. Eu mal conseguia acreditar que aquele era o meu filho. Naquele instante, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Olhei para ele, sorri e disse baixinho: meu filho, eu prometo que sempre estarei ao seu lado. Vou cuidar de você da mesma forma que dediquei minha vida a cuidar dos meus pacientes. Vou ensinar tudo o que aprendi, proteger você sempre que puder e fazer o possível para que tenha uma vida feliz. Foi uma promessa feita com todo o meu coração. Quando olhei para a Glória, ela também estava emocionada. Nós dois sabíamos que, naquele momento, nossa família estava completa. O coelhão cresceu cercado de carinho, respeito e muitos ensinamentos. Sempre procurei mostrar a ele que a honestidade, a humildade e a bondade são qualidades muito mais importantes do que qualquer riqueza. Nunca exigi que ele seguisse a mesma profissão que eu. Sempre disse que cada pessoa deve encontrar o seu próprio caminho. O que realmente importava para mim era que ele se tornasse um homem de bom coração. Hoje, quando olho para o coelhão já adulto, sinto um orgulho enorme. Não apenas porque ele é meu filho, mas porque vejo nele um homem honesto, amigo, trabalhador e que sempre procura fazer o bem às pessoas. Isso, para um pai, vale mais do que qualquer prêmio. Ser médico foi uma das maiores realizações da minha vida. Mas ser pai do coelhão, sem dúvida alguma, foi o maior presente que Deus já me concedeu. Doutor Doença, eu confesso que essa última resposta foi emocionante. Enquanto o senhor contava sobre o nascimento do coelhão, ficou muito claro que aquele momento marcou a sua vida para sempre. Dá para perceber que o senhor não se tornou apenas um grande médico, mas também um grande pai. Foi muito bonito ouvir a promessa que o senhor fez quando o segurou nos braços pela primeira vez. Acho que muitos pais e mães que estão assistindo a esta entrevista se identificaram com esse sentimento. Bom, pessoal, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria explicar uma pequena mudança. Inicialmente, eu havia preparado 10 perguntas para esta entrevista. Porém, enquanto conversávamos, percebi que cada resposta do Doutor Doença trouxe muitos detalhes importantes sobre a sua vida. E, sinceramente, eu não queria interromper nenhuma dessas histórias apenas para tentar fazer tudo caber em um único vídeo. Por isso, tomei uma decisão. Esta será a nossa última pergunta.
A entrevista já está ficando bem longa, e eu acredito que isso seja uma coisa boa, porque estamos conhecendo toda a trajetória do Pascoal Coelho com bastante calma e riqueza de detalhes. Quem sabe, no futuro, nós gravamos uma parte 2 para responder outras curiosidades dos inscritos. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer uma última pergunta que eu considero muito especial. Doutor Doença, durante esses 70 anos dedicados à medicina, o senhor certamente atendeu milhares de pacientes. Imagino que tenha vivido momentos felizes, emocionantes e também situações extremamente difíceis. Então eu gostaria de saber, qual foi o caso mais difícil de toda a sua carreira? Qual paciente ou situação mais marcou o senhor como médico? O que aconteceu? E qual foi a maior lição que esse caso deixou para a sua vida? Tenho certeza de que essa será uma história inesquecível, tanto para o senhor quanto para todos nós que estamos acompanhando esta entrevista. Abner Tube. Em 70 anos de profissão, eu enfrentei inúmeros desafios. Atendi pacientes com doenças raras, participei de situações extremamente delicadas e vivi momentos que jamais esquecerei. Mas, sem dúvida alguma, o período mais difícil de toda a minha carreira foi durante a pandemia da Covid-19. Até hoje, quando lembro daqueles dias, sinto um aperto no coração. Os hospitais estavam lotados. Médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde trabalhavam sem parar. Todos nós tínhamos o mesmo objetivo: salvar o maior número possível de vidas. Infelizmente, naquele início da pandemia, o mundo ainda estava aprendendo sobre aquela doença. Não existia uma vacina. Os tratamentos ainda estavam sendo estudados. Os médicos pesquisavam dia e noite tentando entender como combater aquele vírus da melhor forma possível. Muitas vezes, fazíamos tudo o que estava ao nosso alcance. Mesmo assim, não conseguíamos salvar um paciente. Essa foi uma sensação muito difícil para todos nós. Como médico, meu maior desejo sempre foi ver meus pacientes voltando para casa ao lado de suas famílias. Infelizmente, durante aquele período, isso nem sempre era possível. Vi famílias inteiras preocupadas. Vi pessoas sofrendo. Vi colegas de profissão dando o máximo de si todos os dias. Foi uma época que marcou não apenas a minha carreira, mas a história do mundo inteiro. Apesar de ainda não existir uma vacina no início da pandemia, os especialistas já orientavam algumas medidas de prevenção que ajudavam a reduzir bastante o risco de transmissão. Entre elas estavam: usar máscara quando recomendado pelas autoridades de saúde, lavar bem as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel, evitar aglomerações sempre que possível, manter os ambientes bem ventilados, e procurar atendimento médico caso surgissem sintomas preocupantes. Infelizmente, muitas pessoas não seguiram essas orientações. Algumas acreditavam que a doença não era tão séria. Outras simplesmente ignoravam as recomendações. E, infelizmente, muitas dessas pessoas acabaram perdendo a vida por causa da Covid-19. Foi uma realidade muito triste. Depois de muito trabalho realizado por cientistas e pesquisadores do mundo inteiro, as vacinas começaram a ser desenvolvidas e disponibilizadas, ajudando a proteger milhões de pessoas e reduzindo significativamente os casos graves e as mortes. A pandemia me ensinou uma lição que nunca esquecerei. A medicina é extremamente importante, mas a prevenção também salva vidas. Muitas vezes, um simples cuidado adotado no momento certo pode evitar um grande sofrimento no futuro. É por isso que sempre incentivo as pessoas a ouvirem profissionais da saúde, buscarem informações confiáveis e nunca deixarem de cuidar de si mesmas e daqueles que amam. Espero, sinceramente, que uma situação como aquela nunca mais precise ser vivida novamente. Foi o capítulo mais difícil da minha carreira. E também um dos mais marcantes de toda a minha vida. Doutor Doença, eu quero agradecer, de coração, por cada resposta que o senhor deu durante esta entrevista. Sinceramente, eu aprendi muitas coisas hoje. Tenho certeza de que o Coelhão, o José Daniel, o detetive Antônio Manuel e, principalmente, todos os inscritos também aprenderam muito.
Nós conhecemos a sua infância, entendemos por que o senhor começou a trabalhar tão cedo, descobrimos como se tornou médico, a origem do nome Doutor Doença, ouvimos a linda história de amor com a Dona Glória, conhecemos o momento emocionante do nascimento do coelhão e também aprendemos uma importante lição ao ouvir o senhor falar sobre a pandemia da Covid-19. Acho que esta entrevista mostrou que, por trás de um grande médico, existe um grande ser humano. Tenho certeza de que, depois deste vídeo, todos vão admirar ainda mais a sua história. E eu também quero agradecer aos inscritos que votaram na enquete e tornaram esta entrevista possível. Sem o apoio de vocês, este momento nunca teria acontecido. Bom, antes de encerrarmos oficialmente este vídeo, eu gostaria de abrir este último espaço para o senhor. Existe alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para todos os inscritos que nos acompanharam até aqui? Algum conselho, alguma reflexão, ou simplesmente algumas palavras que o senhor acredita que todos deveriam levar consigo depois desta entrevista? A palavra é sua, Doutor Doença. Tenho certeza de que todos estão ansiosos para ouvir sua mensagem final. Primeiramente, muito obrigado pelo carinho e pelo respeito com que me receberam. Foi uma grande honra poder compartilhar um pouco da minha história com cada um de vocês. Se existe algo que aprendi ao longo dos meus 70 anos de profissão, é que o conhecimento é um dos bens mais valiosos que uma pessoa pode conquistar. Nunca parem de estudar, nunca tenham vergonha de fazer perguntas e nunca pensem que já aprenderam tudo, porque sempre existe algo novo para descobrir. Também quero fazer um pedido muito importante. Cuidem da saúde de vocês. Procurem manter hábitos saudáveis. Façam prevenção sempre que possível e nunca ignorem sinais que o corpo possa dar. Muitas doenças podem ser tratadas com muito mais facilidade quando são descobertas no momento certo. Valorizem a família de vocês. Foi a minha família que me deu forças para continuar nos momentos mais difíceis da minha vida. E, acima de tudo, sejam pessoas bondosas. O mundo sempre precisa de mais pessoas dispostas a ajudar o próximo. Espero que esta entrevista tenha ensinado não apenas um pouco da minha história, mas também mostrado que, com dedicação, honestidade, perseverança e amor pelo que fazemos, é possível superar grandes desafios. Muito obrigado ao AbnerTube pelo convite e a cada inscrito que votou para que esta entrevista acontecesse. Foi uma alegria conversar com todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cuide das suas famílias e lhes conceda muita saúde, paz e sabedoria. Até a próxima, meus amigos. Foi um enorme prazer conhecer. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no canal. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esta foi uma das conversas mais especiais que já tivemos dentro do universo API. Hoje nós conhecemos não apenas o Doutor Doença, mas também o homem por trás desse nome, Pascoal Coelho. Descobrimos como foi a infância dele, entendemos as dificuldades que enfrentou, vimos como conseguiu se tornar médico, conhecemos a origem do seu nome profissional, ouvimos sua linda história com a Dona Glória, descobrimos como foi o nascimento do coelhão e ainda aprendemos uma lição muito importante sobre a prevenção de doenças e sobre a importância de cuidar da nossa saúde. Tenho certeza de que todos nós saímos desta entrevista aprendendo alguma coisa. E esse foi exatamente o objetivo deste vídeo. Quero agradecer, mais uma vez, ao Pascoal Coelho por ter aceitado o meu convite. Foi uma honra enorme receber o senhor aqui no canal. Também quero agradecer a todos vocês que votaram na enquete e tornaram esta entrevista possível. E agora eu tenho uma novidade. Como vocês aprovaram a ideia do novo quadro, muito em breve vou fazer uma publicação aqui no canal para que vocês possam sugerir doenças que gostariam de ver o Doutor Doença explicando. Depois disso, faremos um sorteio para escolher quais serão as primeiras doenças dos episódios do novo quadro. Então fiquem ligados, porque a participação de vocês será muito importante. Se você gostou desta entrevista, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com outras pessoas e escreva aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção na história do Doutor Doença. Eu vou ler os comentários de vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.
Tchau, pessoal.